Como analisar as taxas que os títulos públicos estão pagando e como verificar se é um bom momento para comprar este título? Estou aqui no site do Tesouro Direto. Você pode colocar no buscador do Google, aqui como Tesouro Direto, histórico de preços e taxa. Nesse local aqui é possível analisar todo o histórico de como que estão sendo pagas as taxas e entender um pouquinho como que funciona essa questão de marcação a mercado, se é um bom momento agora para comprar o seu título público e como que pode impactar nos seus investimentos ao longo do tempo, tá bom? Então vamos lá, aqui ó, histórico de preço, vamos colocar operações. Aqui a gente tem duas opções, a opção de investir ou resgatar. A gente está aqui para investir. Bom, nessa setinha aqui a gente tem todas as opções de títulos públicos atuais. Bom, até um pouco tempo atrás a gente só tinha os pré-fixados, Selics e os pós-fixados IPCA+. Agora entraram também os tesouros Educa+, e o das aposentadorias, além dos juros semestrais que também já existiam, tá? Mas vamos focar nos mais básicos mesmo. Vamos pegar, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2029. Olha que legal aqui, ó. Aqui é possível ver todo o histórico dos últimos 30 dias, aqui tem o período, e aqui os parâmetros de preço e taxa. Gente, não precisa fazer cálculo nenhum, já está tudo aqui na base do Tesouro Direto. É só a gente entender como que é possível analisar. Então vamos pensar o seguinte, isso é nos últimos 30 dias do Tesouro IPCA 2029. O que isso significa? Que esse tesouro vai vencer em 2029. Então, a gente pode fazer aportes até chegar esse momento, só que a gente tem que entender se está pagando uma boa taxa. Nesse exato momento, ela está pagando a taxa de 5,47, tá? E no começo do mês, olha só, ela estava em 5,83. Será que está baixo ou não? O que eu faço nesse caso? Eu faço uma análise de um ano ou de todos os anos. Na verdade, o que eu mais utilizo é aqui desses de todos os anos. E aqui é possível a gente ter uma ideia melhor em qual é a situação que o Tesouro está agora, né? O que significa esse 5,47%? Então, pensa que é o IPCA, então tem a taxa do IPCA, por exemplo, faz de conta que o IPCA hoje está em 5%, mais esse 5% de 0,47% de pagamento de taxa. Então, se eu comprar um título do Tesouro IPCA 2029 hoje, é isso que vai me pagar, 10,47, tá? O que não é ruim. Por exemplo, quando que foi a última vez que bateu esse 5,47? Se a gente for pegar aqui para trás, ó, foi em maio, mais ou menos, de 2023, né? Depois ela teve uma queda para 4,29 e subiu novamente. Então, em termos de níveis de histórico totais, ela ainda não está tão ruim. Ela está assim, ó, no meio de campo, tá? Como a gente tem uma tendência de diminuição da taxa Selic, essa é a tendência. A ideia aqui é que essa taxa de pagamento de IPCA vai reduzir também com o tempo, tá? Então, chegando a ficar nesses patamares ou menores. E isso a gente tem um ganho muito grande, porque se a gente comprar aqui a 5,47, o preço dela tá lá em cima. Esse é o preço da cota, tá? Então, a gente está pagando um preço alto e depois, quando ela se reduzir para 4,87, olha o que acontece com o preço. O preço da cota sobe. Isso que é a marcação a mercado. Então, quanto maior a taxa que a gente pegar aqui, é melhor. Tá bom, gente? Então, a gente sempre tem que focar em pegar a maior taxa histórica, tá? E quanto mais a gente diminui, é meio que parecido com ações mesmo, tá? A gente pega a maior taxa possível do período e conforme essa taxa vai diminuindo ao longo do tempo, a gente tem um ganho de marcação a mercado. É isso que chama marcação a mercado, tá?
2029 não é tão fácil de verificar essa diferença, vamos ver a diferença no 2045. IPCA 2045, vamos ver primeiro dos 30 dias, como que tem se comportado. No começo do mês estava IPCA mais 5,9 e agora a gente está IPCA mais 5,7. Esse cenário mais reduzido parece que está ruim, não é mesmo? Vamos ver em todos os anos? Olha só, aqui como que é um tesouro, né? Um título público bem longo, ele existe desde 2017, dá para ver o marco histórico total e entender em que situação que a gente está hoje, se a gente está numa situação boa ou não. Fazer uma reflexão quando a gente estava a uma taxa Selic de 2%. Quando a gente estava a uma taxa Selic de 2%, ó, tava aqui mais ou menos, ó, 2019, 2020, tá? Então tava pagando IPCA mais 3%. Olha o preço que ela pagava antes, tá? Aí depois a taxa foi subindo e o preço foi diminuindo. Então, aqui, ó, o que a gente pode tirar de conclusão? Se eu comprar aqui e a taxa reduzir, eu vou ter um ganho muito grande de marcação a mercado, tá? Então, vocês podem ver que tá tendo até um incentivo de compra de títulos públicos de vencimento mais longo, justamente por causa dessa questão de marcação a mercado. Quanto mais longo o vencimento, maior é o pagamento da taxa, tá vendo? Aqui está 5,72, ele está maior do que o do 5,29, tá bom? Então, assim, é um bom momento? Ainda é um bom momento, aqui estava bem melhor, tá? Quem comprou aqui no 6,57, por exemplo, hoje tá com um lucro muito grande só com marcação ao mercado, tá vendo? Vamos pensar aqui, ó. Aqui é no dia 3, o 3, 6,57. 3 do 3, mais ou menos 6,47, ó, 3 do 3. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Não, qual que é daqui? É, no dia 3 do 3. Vamos ver mais ou menos aqui, ó, 2023. Olha o preço que pagou. 3 do 3, tava aqui embaixo. Tá vendo? Então a taxa tava lá em cima, o preço tava lá embaixo. Olha quanto que tá hoje. Entendeu? Ela pagou, a pessoa que comprou aqui pagou isso e hoje está valendo isso, tá? Isso é marcação a mercado. Então, quanto maior a taxa a gente conseguir comprar, é melhor, tá bom, gente? Ó. Hoje está 5,73, ainda, na minha visão, ainda tá alta e a gente tem possibilidade de ter uma queda muito grande. Então, a gente está no começo do declínio da Selic e a tendência é diminuir o pagamento dessas taxas. A tendência é diminuir aqui o pós-fixado, como aconteceu aqui quando a gente tinha a Selic a 2%, tá? Que foi o preço mais baixinho que a gente conseguiu até hoje nos últimos anos, tá bom? Gente, essa era a dica que eu queria passar para vocês hoje sobre análise de tesouro direto, como verificar se está em um bom momento para compra do tesouro, o local que a gente pode verificar para estudar, tá? E façam isso sempre antes de investir no tesouro direto, dê uma olhadinha se está num bom momento para a gente calibrar a mão. Às vezes a gente está com um investimento, assim, com um valor para investir, só que a taxa está lá embaixinho, então às vezes não vale a pena investir no tesouro, mas quando a taxa está alta, aí vale investir mais, tá bom? Esse era o meu recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!